Hola, hi everyone. Today I have a very special guest here, one of the unschoolers. Welcome to the Language Unschooled, Tony. We're going to, before you talk even, we're going to be speaking fully in Portuguese today. But there are captions, there will be, in Portuguese and in English. You can just check the settings, and you can even increase the font if it's something you need. And now, Portuguese. Tony, olá, tudo bem? Olá, Bem Catarina. disposto? Tudo bem? Muito bem. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite para falar um pouco sobre mim. Então, precisamente, Tony, conte-nos de onde é, há quanto tempo mora em Portugal e onde? Bem, eu sou o Tony, sou dos Estados Unidos, mas nasci e cresci na Indonésia e mudei-me para os Estados Unidos há muitos anos, quando comecei a universidade e desde então vivia lá. Eu e o meu marido mudamos para Portugal há um ano e meio, e nesse momento vivemos numa pequena aldeia chamada Vila do Prado, perto de Braga. Estamos absolutamente encantados com a vida em Portugal, estamos sempre fascinados com a história riquíssima, a cultura e arte incríveis, a gastronomia e, claro, as pessoas que são sempre super simpáticas. Vivemos mesmo felizes neste país lindo. Uhum. E eu acho que o Tony e o Steve conhecem Braga ou o norte de Portugal melhor do que eu. É, É, sei qual é, sim, sei qual é, sim, sim. é. E antes do Tony contar mais sobre como aprendeu português e como chegou à Language and School, eu queria compartilhar alguns dos seus yuppies. Yuppies são uma palavra que é mais uma interjeição que se vê muito nas histórias infantis e nos desenhos animados. Yuppie, tipo, hooray, eu Sim, consegui sim. fazer alguma coisa. É uma palavra que usamos para mostrar progresso. E nós conhecemos Tony, lembra-se, em maio, logo no início de maio, e desde então o Tony foi, não desde então, levou um tempo, como é sempre o caso com uma língua. Em julho, eu lembro-me que ajudou uns portugueses em Espanha, Em eh, Espanha, sim, foi a carregar o Tesla deles. de carregar Tesla, o nosso carro, sim. E no início o Tony achou que eles falavam espanhol ou um português esquisito, não foi? Foi, exatamente. É. Depois, ainda em julho, fez a sua primeira chamada, porque o Tony já tinha recebido chamadas, mas Ao telefone, sim. foi Eu tinha e sempre medo de falar ao telefone. medo, é comum, não é fácil, mas foi uma chamada muito importante porque foi para conseguir uma horta comunitária, não foi? Exatamente. E Exatamente, sim, eu sim. lembro que o Tony ficou muito contente e disse: Não sei se estou mais contente por ter feito a chamada em português ou se por ter conseguido a horta, não Sim, foi? sim. Depois, o Tony foi interessante porque levou 3 meses, Tony, a acabar a primeira fase do programa. Excelente. Tempo longe. Mas tudo bem, estava ocupado. No verão é normal, a pessoa tem outras distrações. E então, em setembro, mas foi interessante porque o Tony disse que sentiu que a sua compreensão oral melhorou bastante Sim, e, vagamente, sim. e que deixou de dizer diga e pode falar mais devagar, não é? Sim, Depois, em setembro, começou a notar melhorias na escrita, sim, absolutamente, sim. porque o Tony dá sempre muita importância à gramática, não é? E eu, um tipo de pessoa que precisa de saber as regras da língua. E na escrita é mais fácil fazer isso. Isso. Ahm, e depois também, na mesma altura, o Tony disse que se apercebeu que este não era um curso só de faço as aulas e estou por conta própria,
estou sozinho. Não, percebeu que tem atenção personalizada, não era? Eu tenho uma Sim, memória de elefante para, para os meus unschoolers. Ahm, Depois, em outubro, teve outra chamada, que foi para um restaurante que tinha que encomendar leitão, não era? sim, e eu gosto de leitão. Obviamente. E não teve, mas não foi só encomendar, havia detalhes na encomenda e ainda teve que ligar para outro lugar e depois ainda foi buscar o leitão e nem teve que dizer diga nenhuma vez, não foi? Sim. Foi tudo em Ah, português. botei tudo Ah, em português. Ainda em outubro fez uma viagem aos Açores e depois outra à Uhum. Espanha e também em ambas conseguiu comunicar muito bem, lembro-me disso. Ahm, Depois Com as pessoas que não conheço. com pessoas, porque o Yeah, Tony veio ter comigo porque não já conseguia desenrascar-se yeah. em português. Conseguia Ah, fazer coisas do dia a dia, mas não tinha coragem para abordar estranhos, não era? uhum. Sim. Nestas duas situações, a Espanha foi em novembro, comunicou-se sem problemas. E foi depois dessa viagem à Espanha. Estamos a ver aqui um padrão com Espanha, Tony. Não sei porquê, mas é Sabe para que aconteceu em Espanha? Não, não Em sei Espanha, porquê, mas em Espanha relaxa mais. Bom, e em Espanha, é que o Tony lembro-me que me escreveu e disse: Eu agora percebo finalmente o que é que Catarina quer dizer com Find Your Voice in Portuguese, find your my voice em português, sim, porque conseguiu mesmo espontaneamente comunicar com as pessoas. E com as pessoas. mais recentemente foi uma coisa caricata, engraçada, que no hospital conseguiu poupar, foram 20 euros, mas não interessa. Portanto, aprender Sim, português a pessoa pode poupar dinheiro. para poupar dinheiro. E- Agora vou-me eu calar e, Tony, vou-lhe perguntar. Estou curiosa. Porque o Tony sabe Ok. expressões muito boas, mas qual é a palavra ou expressão preferida em português? Essa é uma pergunta interessante. A minha palavra ou expressão preferida, diria que é, é um pouco curiosa. Eu gosto de dizer de chorar por mais. Ah, Essa é boa. sim, deixe-me explicar. Sou um verdadeiro, como se diz? Adoro comer e É um experimentar comilão. É um comilão. comida, sim, comida. Adoro comer e experimentar tudo o tipo de comida. Como se diz em inglês, sou um foodie. Uhum, E como a Catarina sabe, em Portugal há tantos pratos sensacionais e muitas vezes quero elogiar um restaurante, mas dizer apenas estava muito bom, estava ótimo, começou a parecer repetitivo, uhum, ah, sabe? Foi então que descobri essa expressão de chorar por mais e desde então uso-a frequentemente. ah, mas há outra expressão não verbal, uhum. seja um gesto português, que gosto muito daqui, Pois é. Aham. que transmite a mesma ideia, não é? É porque a linguagem, no fundo, não é só verbal, é o Exatamente, corpo todo fala. exatamente. Uhum. Mas ambas essas têm a ver com a comida. É mesmo a minha cara. Perfeito. E, Tony, quando começou a aprender português, quais eram as suas expectativas? Achava que ia ser fácil porque já sabia falar italiano ou não? Ah, sim, a italiana, e como eu já sabia italiano, estava familiarizado com alguns aspectos da gramática da língua portuguesa, como os gêneros dos substantivos e a conjugação dos verbos, o que me ajudou bastante. Mas quando eu ouvi português falar pela primeira vez, não consegui perceber nada, não percebi quase nada.
Foi mais muito difícil do que eu esperava compreender o português falado. Mas com certeza, diria que saber italiano ou outras línguas românicas ajuda na gramática e no vocabulário, não é? Sobretudo no início. Com o tempo, comecei a reparar nas diferenças. Uh, Dizem que os falantes nativos de espanhol, às vezes, falam portunhol. Eu diria que às vezes eu falava portuguiano. Essa é boa. Portuguiano, e hoje em dia não faço mais isso, mas a compreensão oral e a pronúncia são áreas em que ainda tenho de trabalhar muito. Eu sei que nas live chats estou sempre a lembrá-lo. E eu acho que no outro dia, Tony, eu falei e acho que foi na palavra dizem. Lembra-se que é dizem. Portanto, temos a rainha no início e não no fim. Dizem, Exatamente. E outra coisa, dizem. Boa. Portugal. Temos a rainha no fim por causa do L. Portugal. Portugal. Ou seja, Boa. portunhol. Portinhol. Pronto. Ok. Não é bem uma palavra, mas pronto. E Tony, conte-nos como, não como, que recursos e que cursos é que usou antes de chegar Uhum. à Language and School? E como é que os ajudaram? Como é que o ajudaram? Eu comecei a aprender português há um bocadinho mais de 2 anos, Uhum. antes de mudarmos para Portugal. Eu sou uma pessoa que precisa de conhecer a gramática da língua e por isso usei um livro chamado ah, Português in 3 Months, Português em 3 meses. E o Uhum. livro é fininho, mas para mim tem ótimo começo. E depois fiz um curso online, mas admito que não dediquei o tempo necessário para aproveitá-lo ao máximo. Estava muito atarefado, pois estávamos a preparar-nos para nos mudar para Portugal. E tínhamos demasiadas coisas para fazer. É normal. Eu, sim, normal. E eu, o Steve, o meu marido, chegamos a Portugal há 1 ano e meio. Nessa altura já tinha alguma compreensão básica de português. Depois fiz o curso PEL-A, níveis A1, A2, que me ajuda a compreender a falar melhor. Mas diria que era funcional em português, embora não fluente o suficiente para ter uma conversa. Diria que nessa altura conseguia ler bastante bem e falar mais ou menos bem, mas a minha compreensão oral ainda era fraca. Pois é, é um processo que leva tempo, não é? Não há muito tempo. É, mas e agora, como é que é o seu português? E como é que era quando entrou na Language and School? Qual Agora, é a diferença? agora acho que é muito melhor, no sentido de que já não evito situações em que tenho de conversar. Não diria que já sou fluente, mas não tenho medo de falar com alguém que não conheço. Ah, Compreendo bem o português mais formal, como que se ouve nas notícias ou em podcasts. No entanto, ainda tenho algumas dificuldades com o português falado, no dia a dia, o português coloquial. Ainda é um pouco incerto para mim. Mas, contudo, tenho a certeza que com o tempo e dedicação, a fluência em português vai tornar cada vez mais natural. Claro que sim, tenho a certeza. Hum, E a parte informal, coloquial da língua é sempre mais desafiadora, não é? Desse vídeo, sim. Mas eu acho que com o Tony.
o avanço, o yuppie maior foi o ter coragem para ter conversas mais espontâneas. E eu, não é? Sim, E eu concordo, acho, sim. e eu sei que é esse trabalho que eu quero continuar a fazer com o Tony, ajudá-lo a poder ser mais espontâneo sem se preocupar tanto com a gramática, mas claro, Pois, fazendo o trabalho de backstage, não é? Continuar a melhorar a pois. pronúncia e tal. Um, e conte como é que é, conte aqui a quem nos está a ver ou a ouvir, como é que é ser não é um language, um português unschooler. Olha um gato. Ok. Ah, como ser Como é que é ser um um português português unschooler? unschooler? Uhum. Então, ser um unschooler diria que é uma caminhada, como uma caminhada muito interessante e gratificante, mas também às vezes pode ser bastante desafiante. É necessário ter dedicação, motivação e força de vontade. Não é fácil, mas acho que é extremamente recompensador. O pensador. Recompensador. Recompensador. Uhum. Deve-se aproveitar todos os recursos disponíveis na Language School. Ah, os vídeos, a audioteca, ah, as lições de gramática, a lista de recursos e principalmente as live chats. Um, Cruciais. São cruciais. são muito cruciais. Não deixa de fazer os exercícios de escrita, nem de participar nas discussões no fórum dos alunos. Uhum. E, aliás, quero dizer que é um trabalho exigente, mas muito satisfatório e vale mesmo muito a pena. Ah, uma coisa que me surpreendeu na Language School é o facto de a Catarina fazer-me sentir special. Muito obrigado. Mas é E especial. dar-me atenção, como se estivéssemos a trabalhar sozinhos. Por outro lado, aprendo muito também com a participação dos outros unschoolers, dos outros alunos. Eu costumo dizer que sou como uma mãe cheia de filhos. Uma- Mas eu não posso todos os dias ir bater à porta e perguntar: fizeste a cama? Tomaste o pequeno almoço? Não, não dá. Mas vocês todos sabem que eu estou na cozinha e se precisarem de mim, é só pedir. Sim, eu sei. Por isso, a dedicação que o Tony está a dizer enfim, envolve trabalho, porque há muitos recursos dentro da Language and School, mas a pessoa tem que ir atrás, tem que se esforçar, para ver resultados, não é? Hum, E como é que, porque como eu acho que se as pessoas já conhecem aqui o canal, têm a noção que eu foco muito na parte da escuta, não é? Do português. Portanto, como é que as Sim. estratégias para ouvir português o ajudaram a encontrar a sua voz nesta língua? Então, depois de mais de 2 anos de aprender português, finalmente percebi que o importante é ouvir as frases e não tentar ouvir as palavras. Uhum, Uh, eu gosto muito do método da Language and School, em que começamos com histórias muito caricatas contadas em português de forma lenta e clara, para aumentar o vocabulário e ajudar a compreensão oral. E a partir daí, passamos para estruturas mais complexas. Inicialmente, eu fiz muita escuta passiva para me acostumar com o som da língua. uhum, Não percebia quase nada, mas o importante era
ouvir o som, a entoação, a cadência da língua, não é? E Super gradualmente, importante. muito importante, e gradualmente comecei a fazer a escuta ativa, onde tentei entender as palavras que já conhecia. E agora, como já disse, tento ouvir o discurso como um todo, e não apenas como uma coleção de palavras. Faz sentido, não? Não faz. Quando eu uso inglês, tenho a certeza de que nem uso todas essas palavras, mas consigo sempre perceber o discurso. Eh, e depois de muitas horas de escuta da língua, acho que a cabeça retém as palavras e as frases, e com o tempo, torna-se mais natural usá-las quando se fala português. Mas, obviamente, preciso também praticar a pronúncia dessas frases, as palavras, corretamente. Por isso, as live chats são uma parte indispensável da aprendizagem da língua. Sim, e é como eu costumo dizer, nós não falamos em palavras, nós falamos em sons Sons, e a certa altura a pessoa começa a ouvir mensagens com significado. Portanto, leva tempo, mas quando se consegue, nada nos para. pois, É. pois, com certeza. E, e com a experiência que o Tony tem agora, em aprender português, em morar em Portugal, teria feito alguma coisa diferente? A primeira coisa que me vem à mente é que deveríamos ter feito isto mais cedo. Estamos muito felizes por viver cá, cada dia é uma nova experiência, nova aventura. Acho que se eu fosse fazer tudo de novo, com certeza teria começado a aprendizagem da língua mais cedo. Uhum. Antes de ir a Portugal pela primeira vez, disseram nós que não era preciso falar ou compreender português, mas descobri que, sim, em Lisboa ou no Porto, se calhar, sim, muitas pessoas falam inglês, mas nós moramos numa vila pequena e poder comunicar em português faz toda a diferença. Aprender português, uh, eu acho que abriu muitas portas e permitiu-nos viver a cultura local de forma mais intensa. Deixe-me dar um exemplo. No segundo dia, depois de chegarmos a Portugal, fomos à junta de frequência para pedir os nossos atestados de residência. Tenho a certeza que naquela altura éramos os únicos estrangeiros na nossa fila. Ninguém fala inglês, mas todas as pessoas, como sempre, foram muito pacientes e simpáticas. E com o nosso português mau e básico, conseguimos comunicar e obter o que precisávamos. Seria muito mais difícil depender do inglês. E não é só isso, para além da parte prática, não é de conseguir tratar de coisas na junta de freguesia e tudo mais, o Mesmo. Tony hoje em dia tem amigos em Portugal, portugueses, certo? Que eu no outro dia Assim, fui a um sim, casamento. alguns amigos, sim, Foi sim, a um tenho casamento. alguns amigos, sim. E isso faz toda a diferença, de fato. Bom, Tony, tem mais alguma coisa que queira dizer ou estamos bem assim? Já nos contou muito. Bem, estamos bem assim. Uhum. Quero dizer só, quero agradecer pela oportunidade de falar contigo sobre a minha experiência. E Obrigada foi eu. realmente um prazer. Uhum. Muito obrigada, Tony. Então, até a uma live chat. Vemo-nos em breve. Até uma live Obrigada. chat, à próxima live chat. Bora, então vamos. Então vá. Obrigada a todos por verem, por ouvirem e não se esqueçam, a vossa voz em português é importante.